Olá, pessoal! Estamos aqui novamente. Hoje nós temos um assunto bastante interessante, muito importante, porque nós vamos falar de ideologia e linguagem e vamos falar desse tema através da teoria de Bakhtin e o círculo, certo? Então, quais seriam as ideias de Bakhtin e o círculo bakhtiniano que nos importam para as análises linguísticas concernentes à nossa área, certo? Então, nós vamos falar em ideologia e linguagem, Bakhtin e o círculo. Nesse momento, estamos nos remetendo à Rússia, nesse período de 1919, 1929, que é em torno desse período que esses estudos ocorrem, certo? Esse círculo bakhtiniano envolve diversas áreas de vários campos diferentes de estudo da ciência. Entra ali linguística, entra filosofia, literatura, psicologia, arte, enfim, tudo que envolve linguagem e sociedade. E a linguagem e a sociedade, nesse momento, elas são vistas pela perspectiva sociológica e pela perspectiva dialógica. Vamos ver o que é dialógica, o que significa essa palavra, o que quer dizer dialogismo dentro da teoria de Bakhtin. Começamos, então, porque o que seria o signo ideológico? Esse trecho que está entre aspas é bastante importante que vocês compreendam, porque ele é muito citado quando se fala na teoria de Bakhtin. Bakhtin vai dizer que a palavra é uma arena de luta de classes. Vejam como isso é filosófico, né? Nós estamos filosofando em torno da linguagem, em torno do uso da linguagem. Essa arena de luta de classe significa que existe a enunciação. Eu acredito que nesse momento vocês já tenham conseguido formar um conceito do que é a enunciação, ou pelo menos uma ideia, mais ou menos, do que seria a enunciação, que é o centro de referência do sentido. É onde a linguagem é aplicada em uso concreto e ganha sentido. Ganha sentido dentro daquele contexto, daquele momento enunciativo, daquela enunciação. E é nesse momento que o locutor se institui na interação viva com vozes sociais. Essas vozes sociais são ideias bakhtinianas também, e nós vamos exemplificar adiante, certo? Então, o importante é entender que existem outras vozes presentes na voz do enunciador, daquele que fala. Ele não é sozinho, ele não é dono sozinho daquilo que diz. Podemos citar como exemplo a palavra família, tá? Essa palavra família vai nos remeter ali a essa arena da luta de classes, da qual nós acabamos de falar. A palavra família, digamos que ela sozinha, ela possui um significado, aquele que está lá no dicionário, mas o sentido da palavra família, em diferentes enunciações, ele vai ser alterado, certo? Então, o sentido existe dentro de cada enunciação. Quando essa palavra família é utilizada por um político, certo? Num discurso político, ele diz família, preservação da família, é um discurso bastante comum nesse campo do conhecimento, né? Nessa área, nesse momento, nesse discurso, nesse tipo de discurso, certo? Então, quando um político fala sobre família, a palavra família tem um determinado sentido, que ele busca, é uma escolha feita nesse momento para essa enunciação, que busca aproximar as pessoas que valorizam aquele conceito de família tradicional, certo? De preservação da família, do pai, mãe, filhos, da preservação da família tradicional, certo? Essa palavra, utilizada na publicidade,
ela já traz um sentido um pouquinho diferente, ela já vai ser usada no sentido de aproximar, não é? Uma propaganda de banco, sua família sente segurança, certo? Então, está buscando aquela ideia de aconchego, de lar, de segurança, certo? Essa mesma palavra usada por uma empresa, a empresa está buscando mostrar que os funcionários, não é? Os colaboradores dessa empresa precisam trabalhar com solidariedade, como se fossem irmãos, que precisa haver cooperação, certo? Então, vejam, a palavra família, em contextos diferentes, ela adquire sentidos diferentes. E os sentidos reais para Bakhtin são aqueles que a palavra assume dentro da enunciação. Ok? Então, por isso ela é uma arena de luta de classes, porque ela está sempre relacionada a questões sociais, ao objetivo social, ela traz implícita nela, na palavra, sempre uma ideologia do falante. E aí, um outro conceito bastante importante em relação ao Bakhtin é o conceito de dialogismo. De uma maneira bem simples, nós podemos dizer que dialogismo é o princípio fundamental de como a linguagem e a própria existência humana funcionam. Vamos ver. A língua é essencialmente social, certo? A língua existe por quê? Porque existe a sociedade, porque existe a necessidade de interação, de se dizer, de se pedir, de se comunicar, de se informar. E o discurso? O discurso é a palavra remetida tanto ao passado quanto ao futuro. Então, a palavra, como nós vimos agora há pouco, a palavra ela assume sentido dentro de um contexto. E dentro desse contexto, ela acessa outras vozes que não apenas a do falante. Um exemplo bem prático assim para vocês. Eu que estou aqui nesse momento, falando com vocês, alunos, certo? Essa fala que eu faço para vocês, ela não é exclusivamente minha, não é isso? Já pararam para pensar nisso? Essa fala, ela está permeada pela fala dos teóricos, pela fala do Bakhtin, pela fala de Saussure, pela fala de Benveniste. Então, vejam, existem ecos de outras vozes na minha fala, certo? Então, esse discurso não é exclusivamente meu, por isso ele se chama discurso, porque ele carrega vozes do passado, ecos de outros que já disseram essas mesmas coisas que eu estou dizendo. E, ao mesmo tempo, a minha palavra traz ecos do futuro. Quem é o futuro? Vocês, alunos, porque eu estou buscando uma reação em relação aos alunos, certo? Em relação a vocês. Eu estou criando uma fala o mais organizada possível para que ela seja compreendida por vocês. Então, nessa minha fala, vocês também interferem, vocês também são participantes, ok? E vocês são o futuro, por quê? Porque é o que eu espero, é onde ela vai chegar, certo? Então, de onde veio, ecos de outros escritores, de pesquisadores, e para onde ela vai? Para os meus interlocutores, que são os alunos dessa aula, certo? Então, isso é dialogismo, certo? Então, eu estou dialogando com outras vozes que não unicamente a minha, beleza? Então, dialogismo é uma abertura para a alteridade. Alteridade, o outro, né? O outro que veio antes, o outro que virá depois. E ela pressupõe vozes que se cruzam, que se influenciam mutuamente. Um outro exemplo, para a gente concretizar um pouco mais, né? Para ajudar a construir esse conceito. Vocês, talvez alguns de vocês tenham feito, outros não, a redação do Enem, tá? Se não fizeram redação do Enem, alguma redação de concurso, certo?
uma redação que vai ser corrigida, que vai ser avaliada, certo? Então, essa redação, vamos aqui falar em redação do Enem para ser mais específicos, mas tem muitos outros tipos de escrita que pressupõem diálogo, certo? Então, a redação do Enem pressupõe diálogos. Quando você escreve uma redação para a prova do Enem, você vai dialogar com quem do passado? Professores que ensinaram a você algumas coisas, você vai lá buscar a voz do professor, os conteúdos que foram passados por ele. Você vai ter ali uma proposta, um tema. Você precisa obrigatoriamente dialogar com esse tema. Se não houver o diálogo com esse tema, vai tirar 0, certo? Então, você dialoga com essa proposta, com aquilo que foi pedido ali naquele enunciado. Tá? Essa é uma obrigatoriedade. Você dialoga também com quem? Com citação de autores, de filósofos, para argumentar, para citar, não é? Com fatos históricos, com conhecimentos. Você dialoga com vários outros autores também. E aí você dialoga também com o futuro, que é a pessoa, não exatamente a pessoa que você imagina que vai corrigir, porque normalmente o candidato não está ali focado nisso, mas sabe que esse texto será corrigido por alguém. Ele precisa ter uma escrita, a pontuação exata. Ele precisa ter condições, não é, de ser lido e de ser bem avaliado. Então, nesse momento, eu estou também dialogando com o futuro, que é o corretor da redação, certo? Os corretores e etc. Então, o que nós temos aí nesse ato enunciativo? Uma multiplicidade de vozes, como está ali em cima, vozes que se cruzam, se influenciam mutuamente, certo? Então, isso é o dialogismo bakhtiniano. Ao contrário disso, Bakhtin fala também no monologismo. O monologismo seria aquele discurso que ignora o outro. Um discurso autoritário, um discurso que impõe, certo? Ele vai ser mais, ele tendencialmente, vamos dizer assim, monológico, certo? Então, só para contrapor o dialogismo do monologismo. Ele é mais tendencialmente monológico porque ele não se preocupa com o outro. Ele impõe as suas opiniões, certo? Polifonia também é um conceito bakhtiniano que está ligado à enunciação. Então, polifonia são as múltiplas vozes independentes, e quando Bakhtin fala em polifonia, ele aplica essa teoria ao texto literário. Né? Tem uma pesquisa, uma obra do Bakhtin, que ele analisa a obra de Dostoiévski. Então, ele vai falar do romance polifônico, que os personagens com visão de mundo e ideologia próprias são polifônicos, porque eles fogem ao controle do próprio autor. Eles mostram discursos, por exemplo, um personagem feminista, um personagem que mostra a ideologia racial, certo? Então, são personagens que fogem ao monologismo do autor. Então, isso é a polifonia, são as vozes independentes. Vamos citar aqui como exemplo, já que estamos falando em literatura, o romance Dom Casmurro, que é uma obra bem conhecida, provavelmente muitos de vocês leram, mas mesmo quem não leu conhece a história, né, do Bentinho. Bentinho é um narrador monológico, ele vai narrar a sua vida e o seu relacionamento com a Capitu, e o que permeia toda a narração é a dúvida do Bentinho, se Capitu traiu ou Capitu não traiu. Isso é clássico na literatura, né? Todo mundo já pelo menos ouviu falar. Aí nós temos ali também o Escobar. O Escobar é aquele amigo do Bentinho e que o Bentinho tem dúvida se a Capitu traiu ou não com ele, certo? Então, o que nós temos aí nesse romance? Uma obra polifônica. Por quê? Porque essa obra ela é aberta ao leitor.
O autor não diz Capitu traiu, ele não diz Capitu não traiu, certo? Essa dúvida existe na mente do Bentinho, no personagem Bentinho, e ela permanece até a obra termina e a dúvida permanece. Então esse é o grande trabalho que Machado de Assis fez na obra Dom Casmurro, né? Não é saber se ela traiu ou se ela não traiu, isso não importa. O importante é esse trabalho feito com a linguagem que possibilita essa dúvida e que prende o leitor na leitura, porque o leitor quer saber, quer encontrar pistas a partir da fala do Bentinho, porque é só ele que fala, é só o ponto de vista dele que é mostrado, então isso prende o leitor. Essa é a grande arte da obra Dom Casmurro. Ela é polifônica, ela é aberta ao leitor e ela faz com que o leitor participe, que o leitor questione a cada página, a cada parágrafo, o leitor está questionando, e agora, o que vem depois? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que ele está imaginando coisas, certo? Então, no espaço entre essas vozes, há espaço para o leitor, porque ali existe muito de não dito. Então, isso é um exemplo de polifonia. E, paralelamente a isso, o Bakhtin vai falar também em heteroglossia, que são múltiplas línguas dentro de uma mesma língua. Nós temos ali linguagem de profissionais, né? Vocabulário de médico, de programador, linguagens geracionais. Linguagem de um adolescente é diferente da linguagem do idoso. Temos linguagens sociais e regionais, né? A do político, a do surfista, do camponês. As regionais, de um estado para outro, algumas palavras têm significados diferentes, tá? Então, isso é a heteroglossia. São diferentes linguagens, diferentes vozes, aliás, diferentes vozes dentro de uma mesma linguagem. E a heteroglossia, ela sobrevive graças a uma espécie de conflito, que são as forças centrípetas e as forças centrífugas. Voltando ao Bentinho e a Capitu, o Bentinho é um personagem que representa a força centrípeta, porque ele é o padrão, ele é uma pessoa da classe dominante, ele é rico, e ele usa a linguagem oficial, que é a da gramática, a norma culta. A Capitu é uma menina pobre que vem de uma família menos favorecida, então fica sempre aquela dúvida se Capitu realmente ama Bentinho, ou se Capitu não ama Bentinho e finge para ele, e casou-se com ele apenas para ter um status social melhor, e por isso ela traía com Escobar, certo? Então a Capitu representa essa força centrífuga, que é a da vida cotidiana, a variação, e é isso que garante o dialogismo. E aí, nós falamos em valoração social. Então, a palavra é carregada de julgamentos, intenções e valores anteriores, certo? Como citamos o exemplo da palavra família, né? Então, a palavra, conforme a situação, a enunciação, ela vai expressar de valores diferentes. Ela depende do grupo social, ela depende da classe, do momento histórico, tá? E essas escolhas é que revelam os valores implícitos nas palavras. Por exemplo, quando acontece um evento, vamos falar assim de uma passeata na rua, estou passando pela rua, de repente eu me deparo com uma passeata, pessoas carregando faixas, etc. Dependendo de quem olha para esse evento, alguns vão chamar esse evento de manifestação. Tá? Está tendo uma manifestação ali na rua de trás, certo? Outra pessoa olhando para esse mesmo evento, essa outra pessoa pode dizer, está tendo um vandalismo ali na rua de trás. Então vejam que a palavra manifestação e a palavra vandalismo estão se referindo ao mesmo evento, mas cada uma traz um sentido diferente. Por quê? Porque por trás dela, para nomear esse evento, pessoas diferentes escolhem nomes diferentes, e na escolha desses nomes diferentes,
as pessoas estão colocando ali a sua ideologia. Né? Por que é que eu acho que aquilo é vandalismo? Porque eu sou contra, eu não quero que se estabeleça aquilo que eles estão pedindo, então eu chamo de vandalismo. Né? Por que eu chamo de manifestação? Porque eu respeito o que está sendo pedido, certo? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje, certo? O nosso tempo é bastante curto, não dá para dizer tudo, né? Mas, a respeito do Bakhtin, nós ficamos por aqui por hoje e na próxima aula temos mais. Até lá!